Bem-vindo ao canal Anástasis, a ressurreição de Jesus. Que a alegria do ressuscitado esteja no seu coração. É com mais uma alegria que nós podemos participar de uma profecia que se cumpre, que mostra para nós que o Senhor está próximo. Eu convido a você a pegar a sua palavra e lermos juntos o Evangelho de Mateus, no capítulo 24, a partir do versículo 3. Está escrito: Quando então se sentou no Monte das Oliveiras, os discípulos se dirigiram a ele em particular e perguntaram: Dize-nos, quando será isso? Qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Jesus tomou a palavra e disse: Cuidado para que ninguém vos engane, pois muitos virão usando o meu nome e dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão muita gente. Ouvireis falar de batalhas, notícias de guerras. Prestai atenção e não vos assusteis, pois é preciso que essas coisas aconteçam. Quando nós temos essa palavra diante de nós e pensamos, mas aqui será que Jesus não falou somente para aquele contexto? Para os discípulos diante de um futuro próximo a eles? O que isso tem a ver sobre o fim do mundo? Não sei se você percebeu, mas está escrito: Quando será isso? Qual será o da tua vinda e do fim do mundo? Perguntou duas coisas. A primeira coisa era quando o templo de Jerusalém seria destruído. Veja só, Jesus anunciou ali para eles que, primeiro, o templo seria destruído, mas que viriam também vários falsos cristos. E não é que isso aconteceu. Para você ter uma ideia, isso nós não temos aqui nos relatos bíblicos, mas nós temos pela história. Nós temos, por exemplo, Flávio Josefo, um grande historiador judeu, que nos atesta que, na época de Jesus, existiram diversos homens que foram líderes militares, como Bar Kokhba, como outros, que anunciavam que era o próprio Cristo, que era o Messias, e que ao redor dele o povo deveria se juntar para lutar contra Roma. E isso aconteceu. Mas interessante o seguinte: naquela época de Jesus, o povo, existiam os zelotas, por exemplo, que aspiravam a uma libertação de Israel militar. E havia sussurros de guerras para todos os lados. A qualquer momento o povo de Israel poderia se ressurgir numa revolta, lutar contra Roma, e aí acontecer grandes guerras, como aconteceram lá. Agora veja que coisa. Isso passou. As profecias de fato se cumpriram. Jesus morreu e ressuscitou mais ou menos no ano 36, e isso aqui aconteceu entre 64 até 125. Agora veja só, Jesus também quis dizer que haveria batalhas contra Israel no fim dos tempos. Mas Leandro, como isso? Não sei se você sabe, mas todas as vezes que nós nos deparamos com a palavra de Deus, com um evento profético aqui, sempre existe dois movimentos. A profecia ela sempre se volta para o momento presente e algumas vezes, ou melhor, muitas vezes, ela se projeta também para um evento futuro. Mas Leandro, que evento futuro que está aqui? Algo maravilhoso. Convido a você a pegar comigo o livro do profeta Zacarias, no capítulo 12. No vídeo anterior, nós vimos que no capítulo 10, o profeta Zacarias anuncia que o povo de Israel seria disperso por todas as nações e no momento determinado por Deus, voltaria para a sua terra. Algo que aconteceu em 1948 e que agora nós testemunhamos o retorno de Israel como nação. Só que olha que interessante. Em Zacarias 12, no versículo 3, veja o que está escrito. Naquele dia,
para todos os povos. Farei de Jerusalém uma pedra de desafio para levantamento de peso. Quem tentar levantá-la vai se ferir gravemente, e em torno dela hão de se reunir todas as nações da terra. Naquele dia, oráculo do Senhor, faço os cavalos refugarem e enlouqueço os cavaleiros. Volto meus olhos para a casa de Judá, e de cegueira vou ferir os cavalos dos povos. E então, os chefes de Judá vão pensar: a força dos cidadãos de Jerusalém está no Senhor dos Exércitos, o seu Deus. Naquele dia, farei que os comandantes de Judá sejam como uma bacia de fogo em cima da lenha, ou uma tocha sobre a palha do trigo, que vai queimando à direita e à esquerda todos os povos em derredor. E assim, os cidadãos de Jerusalém poderão novamente morar no seu lugar, em Jerusalém. E a profecia se cumpre. Depois que Israel voltou a existir, em 1948, ou seja, tão pouco tempo atrás, os países ao redor ali, ao sul, o Egito, a leste, a Jordânia, a Síria, norte no Líbano, dentro, as próprias guerras internas contra o povo palestino, ou seja, os países ali ao redor sempre promoveram guerras. E interessantíssimo, Israel sempre venceu. Durante os 4 anos que eu morei em Israel, eu estive em 3 guerras e pude perceber o efeito da história e perceber que a profecia se cumpre. Os exércitos de Israel, em guerras de 7 dias, chegaram a destruir todas essas nações ao redor, os exércitos inimigos ao redor. Diversas guerras surgiram a partir de então, a Guerra do Yom Kippur, a Guerra dos 6 Dias e diversas outras. E nós vemos a profecia se cumprindo. As nações ao redor, depois que o povo de Israel volta para a sua terra, se levantando contra Israel, Israel tornando-se um peso para o mundo. Quantas vezes Israel é mencionado na ONU como um peso? Os noticiários mostram Israel frequentemente. Nós vemos notícias tristes, porque não é fácil vermos guerras e conflitos. Mas, de uma maneira misteriosa, nós estamos vendo que em meio a tudo isso, o Senhor nos mostra que Ele está voltando. Que eu e você abramos o nosso coração para nos prepararmos para a vinda do Senhor. Um grande abraço. E aí, gostou do vídeo? Tem muita coisa boa ainda pela frente. Se quiser acompanhar, inscreva-se no nosso canal, dá um joinha aí no link embaixo, acesse a nossa página do Facebook. Quer conversar, quer tirar uma dúvida? Então entra lá no comentário, faz a sua pergunta, fique à vontade. A casa é sua, Anástasis, lugar da ressurreição. Vamos transmitir isso para muita gente. Grande abraço.